Aquele pó amarelo intenso que fica guardado no fundo do armário de temperos, conhecido como cúrcuma, tem conquistado cada vez mais atenção entre pessoas acima dos 60 anos nos Estados Unidos. Talvez você já tenha começado a adicioná-la ao seu chá da manhã, à sua vitamina de frutas ou até mesmo à sua tigela de mingau. E essa tendência não surgiu por acaso. Diversos estudos científicos apontam que a cúrcuma pode contribuir de forma significativa para reduzir inflamações no corpo, aliviar incômodos nas articulações, melhorar a saúde cardiovascular e até proteger as funções cognitivas ao longo do envelhecimento. Contudo, há um detalhe essencial que poucas pessoas conhecem e que pode mudar tudo. Muita gente desconhece que após os 60 anos, certos alimentos comuns, daqueles que encontramos facilmente na maioria das cozinhas, não devem ser ingeridos junto com a cúrcuma. Isso mesmo, ingredientes do dia a dia que parecem inofensivos podem interferir diretamente na forma como o organismo processa essa raiz poderosa. Ao serem combinados com a cúrcuma, esses alimentos podem enfraquecer seus benefícios e impedir a absorção dos compostos ativos ou até desencadear desconfortos digestivos inesperados. E o mais preocupante, algo que você consome com o objetivo de cuidar da saúde pode acabar tendo o efeito contrário, prejudicando em vez de ajudar. Neste vídeo, vou explicar com clareza quais são esses 3 alimentos comuns que você precisa evitar misturar com a cúrcuma, além de mostrar o que realmente acontece quando essas combinações são feitas. Mas não para por aí. Também vou revelar 3 combinações alimentares que fazem o oposto, potencializam o efeito da cúrcuma no organismo e ajudam o corpo a absorver melhor todos os seus nutrientes. Então, prepare sua bebida favorita. Acomode-se com conforto e aproveite cada minuto deste conteúdo. O que você vai descobrir aqui pode transformar a maneira como você utiliza essa especiaria milenar. Ao final deste vídeo, você terá uma visão clara de como aproveitar todos os benefícios que a cúrcuma tem a oferecer, sem cometer erros que atrapalham seus efeitos. Mas o que explica esse crescente interesse pela cúrcuma entre os mais velhos? A verdade é que, com o passar dos anos, é natural que o corpo peça mais cuidado. As articulações começam a apresentar rigidez, a digestão se torna mais lenta e o processo de recuperação física, após pequenos esforços, pode demorar mais do que antes. Além disso, é comum perceber que a memória já não responde com a mesma agilidade. Essas transformações fazem parte do envelhecer, mas elas impactam diretamente na disposição, no humor e na qualidade de vida no dia a dia. É por isso que tantos adultos maduros têm buscado soluções mais naturais e menos agressivas ao corpo. Remédios vindos da própria natureza que há séculos são usados em diversas culturas para fortalecer o bem-estar sem recorrer a substâncias artificiais. E dentro desse cenário, a cúrcuma se destaca como um dos principais aliados da vitalidade e da saúde prolongada. Ela representa uma esperança para quem deseja viver melhor, com mais leveza e autonomia. Você provavelmente já ouviu alguém falar sobre cúrcuma recentemente. Talvez tenha sido uma conversa com um vizinho, uma dica do médico ou até uma sugestão em um grupo de família. Nos supermercados, é comum encontrá-la em forma de pó, cápsulas ou até misturada em bebidas funcionais como o leite dourado. Essa especiaria ganhou fama como um verdadeiro tesouro da saúde natural, e não é para menos. A estrela por trás dessa fama se chama curcumina, o composto ativo responsável pela cor dourada e pelas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias tão valorizadas da cúrcuma. É justamente a curcumina que torna a cúrcuma tão especial. Ela atua diretamente na redução de processos inflamatórios,
melhora a circulação sanguínea, favorece a digestão e ainda protege o cérebro contra os efeitos do envelhecimento precoce. Por isso, não é raro encontrar pessoas usando cúrcuma de formas variadas. Alguns preferem tomar com água morna e mel logo ao acordar. Outros adicionam em sucos, sopas ou optam pela versão em suplemento. Ela é prática, vem da terra e se encaixa facilmente na rotina de quem busca um estilo de vida mais equilibrado. Mas tem um detalhe que muita gente acaba esquecendo. Para que a cúrcuma funcione de verdade, o organismo precisa conseguir absorver a curcumina de maneira eficiente. E aí está o desafio. Estudos apontam que quando consumida isoladamente ou com os alimentos errados, a curcumina passa quase despercebida pelo sistema digestivo, sendo absorvida em quantidade mínima, às vezes praticamente nenhuma. Ou seja, mesmo que você use a cúrcuma todos os dias, pode ser que seu corpo esteja aproveitando apenas uma fração do que ela realmente pode oferecer. Além disso, certos alimentos comuns, sim, aqueles que você tem aí na sua cozinha, podem interferir negativamente nesse processo de absorção. Alguns deles não apenas reduzem os efeitos da cúrcuma, como também podem causar reações desconfortáveis no sistema digestivo, especialmente em pessoas com mais idade, que já apresentam sensibilidade maior no estômago ou intestinos. Por isso, antes de incluir a cúrcuma na sua bebida ou no prato, é fundamental conhecer quais combinações devem ser evitadas. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente quais são esses 3 alimentos que você precisa manter afastados da cúrcuma. Essas combinações, apesar de parecerem inofensivas, podem estar comprometendo seus resultados e sabotando seu cuidado com a saúde. Saber disso pode representar uma virada de chave na forma como você se alimenta e principalmente na forma como você enxerga os detalhes que fazem toda a diferença quando o assunto é bem-estar e envelhecimento saudável. O primeiro grupo de alimentos que merece atenção especial são os laticínios processados. Talvez você não tenha ideia, mas alguns derivados do leite, tão presentes no dia a dia, podem minar por completo os efeitos positivos da cúrcuma no organismo. Vamos começar com um clássico encontrado em quase todas as cozinhas: o queijo. Mas não estamos falando de qualquer queijo, e sim das versões industrializadas, como fatias de queijo tipo americano, queijos ralados em pacotes, iogurtes adoçados, com sabores artificiais e aqueles famosos creamers em pó usados no café. Eles são práticos, saborosos e se encaixam perfeitamente no café da manhã ou em lanches rápidos. É fácil se encantar com a cremosidade que um toque de creme confere ao café ou com a leveza de um iogurte com frutas. Mas quando falamos em cúrcuma, essas delícias podem, na verdade, estar sabotando os resultados que você tanto busca. O motivo é simples, mas pouco discutido. Laticínios processados são carregados de substâncias químicas como estabilizantes, aromatizantes, espessantes, conservantes e muitas vezes açúcares adicionados. Esses ingredientes dificultam a digestão, especialmente em pessoas mais velhas, que podem enfrentar problemas como refluxo, lentidão metabólica ou maior sensibilidade intestinal. E tem mais. Estudos recentes mostram que certas proteínas presentes no leite, principalmente nas versões industrializadas, podem se ligar à curcumina, o composto ativo da cúrcuma, e impedir que ela seja absorvida pelo organismo de forma eficaz. Imagine só, você se dedica, inclui a cúrcuma em sua rotina, toma seu suplemento ou prepara seu chá dourado com carinho, mas combina com um alimento que anula tudo isso. O corpo simplesmente não consegue aproveitar o que está sendo oferecido. Um exemplo comum é quando se mistura cúrcuma nos ovos mexidos e adiciona fatias de queijo processado por cima. Parece um prato nutritivo e reconfortante, mas na prática,
O queijo pode estar bloqueando a absorção dos compostos anti-inflamatórios da cúrcuma. O mesmo acontece com lates dourados preparados com creme em pó ou com leites adoçados industrialmente. Em vez de melhorar sua saúde, essas combinações podem estar dificultando os efeitos desejados, especialmente se o seu sistema digestivo já estiver mais sensível. Mas não se preocupe, há ótimas alternativas para quem adora a textura cremosa ou o conforto de uma bebida quente com cúrcuma. Em vez de laticínios processados, experimente bebidas vegetais, como leite de amêndoas sem açúcar, leite de aveia ou leite de coco. Além de mais leves, esses leites ajudam a reduzir a inflamação e não interferem na absorção da curcumina. São suaves para o estômago, versáteis nas receitas e ainda proporcionam um sabor natural e acolhedor. O segredo é fazer substituições conscientes que respeitem o equilíbrio do seu corpo. Portanto, a orientação é clara. Se você está utilizando cúrcuma como parte da sua rotina de bem-estar, evite ao máximo os laticínios processados. Seu intestino, suas articulações e até sua mente vão agradecer com mais leveza, menos desconfortos e resultados reais no seu dia a dia. Agora, vamos ao segundo grupo de alimentos que merece atenção, aqueles ricos em vinagre. Isso inclui itens que à primeira vista parecem inofensivos, como molhos prontos para salada, picles em conserva, ketchup, mostarda e receitas que utilizam vinagre branco ou vinagre de maçã. Esses ingredientes são presença constante em lanches rápidos e pratos do cotidiano americano. Quem nunca preparou um sanduíche de peru com picles crocante, uma salada com molho avinagrado ou saboreou uma porção de salada coleslaw direto da delicatessen? Mas aqui está o problema. A cúrcuma é uma substância sensível. Para que a curcumina seja aproveitada corretamente, ela precisa de um ambiente estável no organismo. Quando você combina cúrcuma com alimentos excessivamente ácidos, como é o caso de vinagres, essa estabilidade é comprometida. O resultado? A curcumina pode se degradar antes mesmo de o corpo ter a chance de utilizá-la. Isso significa que todos os benefícios esperados, como redução da inflamação ou melhora cognitiva, são perdidos ainda no processo digestivo. Além disso, pessoas com estômago mais sensível ou com histórico de refluxo ácido podem sofrer ainda mais com essa combinação. É comum sentir inchaço, desconforto, azia ou até dor leve após consumir cúrcuma junto com alimentos ácidos. E isso acaba afastando as pessoas da cúrcuma, sem saberem que o problema não está na raiz em si, mas no que está sendo misturado com ela. Muitas pessoas acreditam estar fazendo bem ao adicionar cúrcuma aos molhos de salada, e a intenção é ótima. Mas se esse molho for carregado de vinagre ou suco cítrico, o efeito pode ser inverso. Pode ser que você esteja atrapalhando seu progresso silenciosamente, dia após dia, sem perceber. E isso se torna ainda mais importante com o passar da idade, quando o corpo precisa de cuidados mais delicados e precisos. A boa notícia é que pequenas mudanças geram grandes impactos. Em vez de usar molhos industrializados, que tal preparar seu próprio tempero com azeite de oliva extra virgem, cúrcuma em pó e uma pitada de ervas secas? Além de evitar os excessos de acidez, você cria um ambiente perfeito para a absorção da curcumina e ainda ganha sabor, frescor e controle total sobre o que está ingerindo. Substituições simples como essa fazem toda a diferença no longo prazo. Ao ajustar essas combinações alimentares, você permite que a cúrcuma realmente atue em seu corpo com toda a potência que a natureza lhe conferiu. Você pode preparar um molho caseiro incrível usando azeite de oliva extra virgem, algumas gotas de limão fresco e uma pitada generosa de pimenta do reino moída na hora.
Essa combinação não só realça o sabor das saladas, como também potencializa a absorção da cúrcuma. Isso acontece graças às gorduras saudáveis do azeite e à piperina presente na pimenta, que juntas formam o ambiente ideal para que o organismo aproveite ao máximo a curcumina. E se você é fã de picles ou de condimentos mais ácidos, como mostarda e ketchup, não precisa abrir mão deles para sempre. A dica é simples, mas poderosa. Consuma esses alimentos em outro momento do dia, longe das refeições que contêm cúrcuma. Criar um pequeno intervalo entre eles ajuda a preservar os benefícios da raiz dourada no seu corpo. O segredo não está em demonizar os alimentos ácidos, mas sim em saber como e quando consumi-los. Agora vamos falar de um vilão silencioso que se disfarça de afeto, de tradição e até de nostalgia: os cereais açucarados e os produtos de padaria industrializados. Aquele café da manhã com flocos docinhos, a fatia de bolo de banana da cafeteria ou o muffin de blueberry quentinho que alegra o meio da tarde. Esses alimentos fazem parte da memória afetiva de muita gente. E, curiosamente, até mesmo versões modernas como muffins de cúrcuma, panquecas douradas ou barrinhas energéticas com cúrcuma estão se tornando populares. Mas preste bastante atenção. Se esses alimentos forem carregados de açúcar refinado, eles anulam os benefícios da cúrcuma antes mesmo que você perceba. Isso acontece porque o açúcar provoca inflamações no corpo. Ele eleva os níveis de glicose no sangue de forma rápida, sobrecarrega o metabolismo e pode contribuir para o surgimento de problemas como doenças cardíacas, artrite, diabetes e até declínio cognitivo. É como colocar fogo e tentar apagar com água ao mesmo tempo. A cúrcuma entra com sua ação anti-inflamatória, tentando acalmar o organismo, enquanto o açúcar alimenta o processo inflamatório. Um conflito silencioso acontece dentro de você, e no final das contas, a cúrcuma perde força. É um desperdício de potencial terapêutico que poderia estar cuidando do seu cérebro, das suas articulações e do seu sistema digestivo. E não para por aí. Alimentos ricos em açúcar provocam picos de insulina, atrapalham a digestão e dificultam a absorção de nutrientes, inclusive da curcumina. Para quem já está lidando com dores nas juntas, variações na glicemia ou busca proteger a memória, essa combinação pode ser ainda mais prejudicial. O corpo maduro precisa de aliados, não de obstáculos camuflados de prazer. Mas veja bem, isso não significa que você precise abrir mão do aconchego dos sabores que ama. A chave está em fazer trocas mais inteligentes. Que tal acrescentar cúrcuma ao seu mingau de aveia sem açúcar, feito com leite de aveia ou amêndoas? Você pode combiná-la com uma fatia de pão integral, uma camada de pasta de amêndoas e uma pitada de canela. Ou ainda, preparar um smoothie com banana madura, mirtilos e uma colher de cúrcuma. Para adoçar de forma natural, um fio de mel, cru ou um toque de xarope de bordo, maple syrup, já é mais do que suficiente. Essas escolhas não só respeitam seu corpo, como criam um ambiente favorável para que a cúrcuma atue com potência máxima. A mensagem central é clara. Se você quer usar a cúrcuma como aliada contra a inflamação, evite combiná-la com alimentos que provocam o efeito contrário. Isso inclui a maioria dos cereais de caixa, bolos prontos, biscoitos recheados e qualquer coisa que contenha açúcar branco ou xarope de milho. Com apenas um pouco mais de consciência, você transforma o que antes era apenas um hábito em um verdadeiro cuidado com a saúde. Agora que você já conhece os alimentos que enfraquecem os efeitos da cúrcuma, é hora de falarmos sobre os aliados. Sim, existem ingredientes simples, acessíveis e poderosos que não apenas combinam com a cúrcuma, eles turbam sua eficácia no organismo. E o melhor de tudo, você provavelmente já tem esses ingredientes na sua cozinha. Você não precisa
investir em suplementos caros, nem em produtos milagrosos para aproveitar o melhor da cúrcuma. Basta saber com o que combiná-la. Esses alimentos agem como catalisadores, aumentando a biodisponibilidade da curcumina e permitindo que ela atue profundamente no seu corpo. Seja para dores articulares, digestão lenta, memória cansada ou proteção cardiovascular, essas parcerias fazem toda a diferença. Vamos descobrir quem são esses 3 impulsionadores naturais da cúrcuma e como você pode integrá-los ao seu cotidiano com facilidade. Começando pelo primeiro e talvez o mais poderoso, a pimenta do reino. Sim, esse tempero que está presente na maioria dos lares esconde um segredo surpreendente. Ele contém uma substância chamada piperina, que tem a capacidade de aumentar a absorção da curcumina em até 2000%. Isso mesmo, 2000%. Isso significa que sem pimenta, o corpo absorve apenas uma fração mínima da curcumina ingerida. Mas com pimenta, essa absorção se multiplica, tornando cada pitada de cúrcuma muito mais eficaz. É como abrir as portas do organismo para que a cúrcuma entre com tudo e comece a fazer seu trabalho: desinflamar, proteger, regenerar. Sem a presença da piperina, o composto ativo da pimenta do reino, o corpo absorve apenas uma fração mínima da curcumina. Mas basta uma simples pitada de pimenta preta moída na hora para que essa absorção aumente de forma extraordinária. E isso se torna ainda mais relevante à medida que envelhecemos. Com o passar dos anos, o nosso organismo passa a ter mais dificuldade em digerir, absorver e utilizar os nutrientes com eficiência. Então, mais do que apenas o que você come, importa como o seu corpo processa aquilo que você come. E é aí que a combinação entre cúrcuma e pimenta faz toda a diferença. Ela funciona como uma ponte que leva os benefícios diretamente para onde você mais precisa: suas articulações, sua mente e seu sistema imunológico. Você não precisa exagerar. Uma pequena pitada de pimenta do reino é suficiente para transformar uma bebida, um prato ou uma receita comum em um verdadeiro elixir para a saúde. Experimente misturar cúrcuma com leite vegetal morno, como o de amêndoas, e adicionar uma pitada de pimenta do reino. Esse simples hábito matinal pode se tornar seu ritual de bem-estar diário, ajudando a combater inflamações, melhorando a clareza mental e aliviando desconfortos nas articulações. E aqui vai uma dica de ouro: prefira sempre a pimenta do reino, moída na hora. Os grãos inteiros preservam mais piperina do que aquelas versões já moídas que ficam por muito tempo nas prateleiras. O aroma é mais intenso e a eficácia também. Isso garante que seu corpo receba o máximo do que a cúrcuma pode oferecer. Se você usa suplementos de cúrcuma, fique atento ao rótulo. Muitos produtos de qualidade superior já incluem piperina, geralmente com o nome bioperine, uma versão concentrada do extrato de pimenta preta. Se o suplemento não contém esse componente, é bem provável que a absorção da curcumina esteja comprometida e que você não esteja aproveitando de fato os benefícios pelos quais está pagando. Cúrcuma e pimenta do reino não são apenas uma combinação saborosa. Elas formam uma dupla poderosa para quem busca saúde com inteligência. Um pequeno detalhe no preparo das suas refeições pode gerar mudanças monumentais na sua saúde ao longo do tempo. E agora, vamos ao segundo aliado da cúrcuma: as gorduras boas. Sim, o tipo certo de gordura pode fazer com que a cúrcuma atue de forma muito mais eficiente no seu organismo. Isso porque a curcumina, o composto ativo da cúrcuma, é lipossolúvel. Em outras palavras, ela se dissolve em gordura e não em água. Isso significa que se você consome cúrcuma sem nenhuma fonte de gordura, seu corpo pode simplesmente não conseguir absorver seus benefícios.
Ela passa pelo sistema digestivo quase intacta, sem deixar rastros positivos. Esse ponto é especialmente importante para quem já sente os impactos do tempo no corpo. Para pessoas com dores articulares, inflamações crônicas ou rigidez nos movimentos, cada dose de cúrcuma precisa ser aproveitada ao máximo, e as gorduras certas fazem exatamente isso. Ajudam a transportar a curcumina até a corrente sanguínea, onde ela pode de fato agir. Mas atenção, não estamos falando de qualquer tipo de gordura. As gorduras que realmente fazem bem e que potencializam a ação da cúrcuma são as chamadas gorduras saudáveis. Entre elas, podemos destacar azeite de oliva extra virgem, rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Abacate, fonte natural de gorduras monoinsaturadas, que cuidam do coração e do cérebro. Manteigas vegetais, como a de amêndoa ou de castanha de caju, sementes de chia e linhaça, que além de boas gorduras, oferecem fibras e ômega 3. Peixes ricos em gordura boa, como o salmão, a sardinha e a cavala. Quer saber como usar essas maravilhas no dia a dia? Se estiver preparando uma sopa ou um ensopado com cúrcuma, adicione uma colher de sopa de azeite de oliva no final do preparo. Isso evita que o calor excessivo destrua os compostos sensíveis do azeite e potencializa a absorção da cúrcuma. Vai fazer um smoothie? Experimente incluir algumas fatias de abacate ou uma colher de pasta de amêndoas. O sabor fica cremoso, nutritivo e incrivelmente funcional. Na hora de assar legumes, como batata doce, cenoura ou abóbora, polvilhe cúrcuma e regue com um fio de azeite antes de levar ao forno. O resultado é saboroso e terapêutico. E se você gosta de ovos pela manhã, refogue-os com um pouco de cúrcuma em azeite ou óleo de abacate. Acrescente uma pitada de pimenta do reino e pronto. Você tem um prato simples que se transforma em um escudo contra a inflamação. Vale reforçar, a ideia não é exagerar na gordura, mas sim escolher as fontes certas e usá-las de forma consciente. Essas gorduras são como pontes seguras que ajudam a curcumina a chegar ao seu destino final. Seu sangue, suas articulações, sua memória. O corpo maduro pede esse tipo de cuidado. Ele não exige exagero, mas exige sabedoria. E ao combinar cúrcuma com gorduras saudáveis, você não apenas respeita essa fase da vida, você a transforma em um novo tempo de vitalidade, clareza e bem-estar. Você já parou para pensar que, às vezes, os maiores resultados vêm dos menores gestos? Um toque de pimenta do reino moída na hora, uma colher de mel cru aquecendo sua manhã, um fio de azeite extra virgem perfumando seu prato. Quando se trata de cuidar do corpo e da mente na maturidade, são esses detalhes quase silenciosos que transformam o ordinário em extraordinário. Ao longo deste vídeo, mergulhamos fundo na verdadeira potência da cúrcuma, mas não apenas nela isoladamente. Exploramos o que realmente a faz florescer dentro do seu organismo. Porque, veja bem, consumir cúrcuma sem estratégia é como plantar uma semente em solo seco. Pode até germinar, mas não florescerá com todo o seu esplendor. E aí está o primeiro segredo revelado: a piperina, um composto natural presente na pimenta do reino que age como uma chave, destravando a absorção da curcumina, o princípio ativo mais poderoso da cúrcuma. Uma simples pitada desse ingrediente, quando adicionado a chás, ovos mexidos, sopas ou ensopados com cúrcuma, pode multiplicar a eficácia anti-inflamatória e antioxidante no seu corpo. Principalmente para quem já passou dos 60, quando a capacidade natural de absorção começa a diminuir, esse detalhe faz toda a diferença. Mas há mais um aliado essencial: a gordura boa.
A curcumina, por ser lipossolúvel, precisa da presença de gordura para ser transportada e distribuída adequadamente no seu organismo. Sem ela, a maior parte é simplesmente descartada. E aqui não estamos falando de margarina, gordura hidrogenada ou óleos refinados. Estamos falando de azeite extra virgem, abacate, castanhas, sementes como chia e linhaça, ou ainda peixes ricos em ômega 3, como o salmão. Imagine só, um prato de legumes assados com cúrcuma e azeite. Um café da manhã com ovos mexidos dourados com cúrcuma e pimenta. Ou aquele smoothie nutritivo com pedaços de abacate e uma pitada dourada. Tudo isso é mais do que sabor. É saúde sendo cuidadosamente conduzida para os pontos que mais precisam de atenção no seu corpo, suas articulações, seu cérebro, seu sistema imune e, por fim, a doçura que cura, o mel cru. Não o mel industrializado, diluído, fervido e empacotado em potes de plástico, mas o mel puro, encorpado, ainda com seus cristais e enzimas intactas. Esse tipo de mel carrega antioxidantes, compostos anti-inflamatórios e propriedades antibacterianas naturais. Quando combinado com a cúrcuma, ele não apenas suaviza o sabor, como também potencializa os benefícios, aliviando dores de garganta, promovendo a digestão e fortalecendo sua imunidade. Uma colher de chá de cúrcuma, uma colher de mel, cru, um pouco de água morna, simples, natural, transformador. Essa mistura, conhecida como colher dourada, pode se tornar seu ritual diário. Uma pequena pausa que acalma o corpo, adoça o paladar e honra a sua saúde. E se você preferir algo mais reconfortante, experimente cúrcuma, mel e limão numa bebida quente antes de dormir. É como um abraço no final do dia. Agora, talvez, você esteja se perguntando: preciso fazer tudo isso de uma vez? E a resposta é: de forma alguma. A saúde verdadeira não exige perfeição, exige constância. Não se trata de mudar tudo em um único dia, mas de dar um passo, depois outro e mais outro. É assim que os hábitos nascem, é assim que a transformação acontece. Hoje, talvez você comece com um chá. Amanhã, troque o óleo de cozinha por azeite. Na próxima semana, adicione o mel cru à sua rotina. Pequenas ações que, com o tempo, constroem uma nova realidade. E não apenas física. Quando cuidamos do corpo, também acalmamos a mente. Nos sentimos mais centrados, mais confiantes, mais donos de nós mesmos. E isso, meu querido amigo, minha querida amiga, não tem idade para começar. Aos 60, aos 70, aos 90, nunca é tarde para sentir-se forte, lúcido, valorizado. Você já viveu o suficiente para saber o que importa. E agora pode escolher viver com intenção. Cuidar de si não é egoísmo, é sabedoria, é reconhecer o próprio valor. Então, se esse conteúdo tocou seu coração ou iluminou uma nova possibilidade, compartilhe. Leve essa informação a quem você ama. Um irmão, uma amiga, um vizinho. Às vezes, uma simples dica pode aliviar a dor de alguém, restaurar o ânimo ou reacender o desejo de viver com mais saúde e vitalidade. Aqui no canal Elders Insight, nossa missão é justamente essa: caminhar ao seu lado. A cada semana, trazemos conversas que acolhem, que orientam, que inspiram, porque envelhecer pode e deve ser sinônimo de amadurecimento, de leveza, de liberdade. Lembre-se, seu tempo é precioso, sua presença importa e sua saúde é um presente que vale a pena cultivar com carinho todos os dias. Continue com a gente. Até o próximo vídeo, cuide-se com amor, porque você sempre foi e sempre será alguém de valor imenso. De 0 a 10, qual nota você daria para este vídeo? Sua opinião é muito importante para nós. Deixe sua nota aqui nos comentários. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos com carinho, informação e respeito por você.
Nós vemos no próximo vídeo.